Olá, eu sou o pastor Raul Nogueira, para quem não me conhece, dentro do Focando Vidas, que faz parte do Ministério LVO, Luz e Vida aos Orientais. E estamos dando continuidade, como nós já colocamos hoje aí, a série sobre escatologia em Daniel. Se você ainda não assistiu, essa é a quarta, então dá uma corridinha depois lá no nosso canal, Raul Nogueira Canal, e nós vamos estar ali apresentando essas três e mais essa de hoje, a quarta. E acredite, se você realmente tem intenções de conhecer mais profundamente a parte escatológica, o plano de Deus, não é? Desde Gênesis até Apocalipse, você tem que conhecer Daniel. Daniel é a base, Daniel realmente é a base. Se você quer fazer um estudo sério sobre escatologia, tem que começar por Daniel. Bem, você pode, se você quiser adiantar, nós temos lá no playlist, é só você abrir lá, procure a parte de escatologia. Então, nós vamos estar falando ali sobre 1ª, 2ª Tessalonicenses e Apocalipse, versículo a versículo. Mas garanto para você, ô Marilena, tudo bem, querida? Mas vou falar para você que aqui Daniel é realmente a base. Boa noite, Marilene, tudo bem, minha querida? Então, nós estamos caminhando, né? Estamos caminhando. Nós já vimos várias coisas e hoje nós vamos ver o capítulo 4. E esse capítulo 4 é bem interessante porque são os amigos, né, de Daniel. Como é que está o Sebastião? Tá tudo bem? Espero que sim. E então esses amigos de Daniel, eles vão ser provados e vão passar pela prova, tá? Muitas vezes eu fico pensando assim, tem crentes nos dias de hoje que fica chateado, murmura só porque perdeu o avião, perdeu o ônibus, perdeu aí o emprego, ou qualquer outra coisa, né? Está indo. E você já imaginou se você tivesse que passar por essa aprovação aqui que nós vamos estudar? Então, nós como cristãos hoje temos que começar a crescer e aprender que no mundo nós passaríamos por aflições, mas o Senhor realmente venceu o mundo, ok? Nós vamos estar orando agora, agradecendo a Deus pela presença desses que já estão entrando, pedindo realmente que isso que nós vamos falar hoje sirva para nós como exemplo de fé verdadeira, tá bem? Pai, nós colocamos agora a vida de todos que estão entrando, inclusive da Marilene, Senhor, que Tu possas estar agindo poderosamente na vida dela. Tu és o Deus da vida, Tu és o Deus que realmente está conosco, nos abraça, nos direciona, nos instrui, nos guarda, nos livra de tantas e tantas coisas, Pai, que a gente nem percebe. Seja com esses que estão entrando aqui, aqueles que vão estar depois, que está realmente, nós vamos, assim que terminar, nós já vamos estar colocando, Senhor, lá no nosso canal, e que aqueles que entrarem lá possam também ser alcançados e possam ser edificados, possam verdadeiramente ser despertados com respeito à volta de Jesus. Nós pedimos por aqueles que estão doentes, queríamos orar especificamente agora pelo João Pedro, filho do Cláudio e da Roberta. Pedimos também agora pelo Lucas, que é filho da Lu, do Max, que o Senhor possa estar cuidando do Lucas, Senhor. Oh, Deus, ele parece que está com tumores ali no estômago, então, e que Tu possas entrar com providência, põe Tua mão de poder sobre eles. Oh, Jesus, tem misericórdia. Nós Te louvamos, Te agradecemos, pedimos também pela Rebeca,
que fez mais uma químio, Senhor, do Evaldo, e tantas outras pessoas que têm passado por dificuldades, problemas. Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos porque o Senhor tem suprido as nossas vidas, suprido a vida dos meus netos, filhos, e também tem agido, Senhor, na vida dos teus servos, seja com os missionários espalhados pela face da terra, seja com a Igreja Batista Regular em Filadélfia e também aqui a Nova Aliança em Campinas, seja com as igrejas chinesas. Pai, quero colocar agora, apresentar para Ti a vida de uma pessoa chamada Carlos e Paulinha, Senhor. São duas pessoas, Pai, que precisam encontrar Jesus Cristo. E que Tu possas estar agindo ali em Mogi, usando o pastor que está tratando disso, que o Senhor possa estar ali e fazendo com que essas pessoas tenham um encontro real com Jesus Cristo. Nós te louvamos, te agradecemos. Dá-me, Senhor, realmente discernimento no que vou falar, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós... Ô, Júlia, tudo bem, Júlia? Seja bem-vindo, tá bem? Então, abra lá Daniel capítulo 4 e nós vamos estar caminhando aqui. Eu falei quando Daniel interpretou aquela estátua que tinha cabeça de ouro, depois vinha a parte de prata, bronze e ferro e barro, que simbolizava exatamente alguns reinos, não é? Sobre a terra, os babilônicos, os medo-persas, Alexandre o Grande, depois os romanos, e que realmente vocês possam entender que isso se cumpriu literalmente. Literalmente. E o próprio mundo secular não crê, mas é algo tão fantástico que nós vamos assim entender que a vida realmente ela é rápida, né? Quando a gente percebe, já passou. E nós temos que saber exatamente quais são os planos, não é? Os planos de Deus para nós e para o mundo. E para isso nós precisamos compreender um pouco mais a palavra de Deus. E no caso aí, essa visão de Nabucodonosor foi uma visão que a estátua tinha essas divisões por os invasores de Babilônia, numa sequência, e ele honrou Daniel, porque Daniel realmente falou para ele qual era o sonho que ele tinha tido e também interpretou, deixando bem claro que era Deus que tinha feito isso. Quando eu analisei essa parte, eu disse, apesar dele ter honrado Daniel, ele não ficou satisfeito com a mensagem, não. Não ficou, não. Então, essa passagem que nós vamos ver no capítulo 4 é exatamente a reação que ele teve para dizer, não. Essa estátua não tem só a cabeça de ouro que sou eu, não. E aí ele manda fazer uma estátua de 30 metros, coberta de ouro. Ela não era de ouro maciço, mas coberta de ouro, mas inteira de ouro, ou seja, eu sou total, não tem nenhuma outra nação que vai poder fazer alguma coisa contra mim. Eu sou Nabucodonosor e essa estátua aí representa quem eu sou. Olha só, o rei Nabucodonosor e todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos sejam multiplicadas. Então, ele vai agora dar uma ordem. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. Olha só que coisa interessante, não é? Olha só que coisa interessante. Quando você vê isso aqui, você lê essa parte do capítulo 4, você tem a impressão
que o nosso amigo Nabucodonosor entendeu perfeitamente que Deus era Deus e o único, não é? Mas antes, quer dizer, isso nós vamos estudar. Mas isso que ele acabou de falar teve um motivo, ok? Que fez ele falar isso aqui. Mas antes de acontecer isto, olha só o que aconteceu no capítulo 3, que é o caso que eu estava falando da estátua, né? O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro. Ah, não é só a cabeça. Não sou só a cabeça e vai vir uma nação, depois vai vir outra. Não. Ninguém vai invadir aqui. Eu sou Nabucodonosor e eu sou a estátua inteira de ouro. Ou seja, não vai ter ninguém que vai me tirar o domínio. Coitado, né? Então, olha só. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 70 côvados de alto e 6 de largura. Levantou no campo de Durá, na província de Babilônia. Então, era uma imagem assim, muito grande, né? Enorme, de ouro, 30 metros aparente, né? Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos e governadores, os juízes e tesoureiros, os magistrados, os conselheiros, todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Então, a gente percebe que isso que ele está fazendo é muito semelhante à imposição islâmica, não é? E mesmo lá o pessoal, né, que é da Coreia do Norte, que impõe a religião, não é? Ameaçando de morte, inclusive. Isso é o que ele acabou fazendo aqui, né? E é o que vai, isso aqui é uma ilustração do que vai acontecer lá no final, tá? O anticristo vai, vamos dizer assim, o falso profeta, isso dá um passeio depois lá no playlist, lá, pega escatologia, entra em Apocalipse, o falso profeta vai induzir o povo, né, ali, a construir uma imagem que tem fôlego de vidas. E quem não adorar vai morrer, ok? Mesaque, que nome interessante, hein? Interessante. Muito bem, então, continuando aqui, diz assim, olha só, então, ele convocou todo esse pessoal, né? E ele vai pedir para que os arautos apregoem em alta voz, versículo 4 diz, nisto o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. Isso é uma missão imposta, né? No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de fole, de toda sorte de música, vos prostrareis, é ordem, e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Então, hoje, se você chegar lá, você é um cidadão coreano, né, norte-coreano, lá tem duas imagens, a imagem do pai desse atual e do avô. E ele obriga os cidadãos a se dobrar e adorar, como se realmente eles fossem deuses, não é? Então, é isso que ele está fazendo aqui, mesma coisa, né? Então, no momento em que ouvires o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles, de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que
se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Que perigo, hein? Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de toda língua e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Quem é que ia desobedecer? Nabucodonosor era terrível. Qualquer coisinha mandava matar. E nós vamos ver que ele vai fazer isso agora. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Quais judeus, queridos? Não era só o Daniel e os amigos que eram judeus. Tinham muitos. Não relata aqui se em outros lugares algum judeu não quis adorar essa imagem. Não relata. É possível que tenha acontecido isso. Mas por que foi falado isso? Da mesma forma, quando tentaram acusar Daniel, que foi depois lançado na cova dos leões, lá com 82 anos, não é? Fizeram a mesma coisa com eles. Por quê? Porque esses não eram babilônicos. E eles receberam cargos. Então, se vocês lerem sobre Daniel, o pessoal tinha inveja, muita inveja. Então, eles foram lá dizer, olha, esses judeus aí não estão se dobrando, não estão levando o Senhor em conta, né? Disseram ao rei Nabucodonosor, o rei vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Uau! Então, aqui, uma aplicabilidade já para nós. Nós temos visto muitas situações no mundo hoje de perseguição na Índia, na Coreia, no Estado Islâmico, vários lugares, onde irmãos nossos estão sendo mortos. Estão morrendo. Bem, como é que nós agiríamos? Vocês já pararam para pensar nisso? Numa situação semelhante? Será que nós negaríamos o Senhor e nos dobraríamos diante dessa estátua? Então, sabe, irmãos, eu que já enfrentei perigos, né? Eu sendo missionário, trabalhando fora, eu já comentei em algumas lives antigas aí, que eu fui raptado na Bolívia, né? Por 3 pessoas que rodaram comigo 2 horas. A paz que eu senti é algo que não dá para explicar, não é fabricada por nós. Não é algo psicológico. Um sentimento de total segurança. Durante todo o tempo eu estive pregando para aquelas pessoas. E depois o Senhor nos livrou, né? Depois mais ou menos de 2 horas. Mas, por boca deles mesmos, eles podiam ter me matado, jogado em qualquer lugar. Mas Deus deu aquela paz, sabe? Aquela paz que Filipenses 4:4 em diante diz, sabe? Alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, perto está o Senhor. Antes, apresentai diante dele as vossas petições, através da oração, da súplica e por fé já agradecendo. E a paz que está acima de qualquer circunstância, de qualquer dificuldade, de qualquer problema, vai a paz se instalar no seu coração e na sua mente. E é isso que aconteceu. E tenho certeza que é isso que aconteceu com esses servos. Por quê? Porque eles confiam no Senhor. Augusto Rus. Oi, Augusto. Tudo bem, minha querida? Um grande abraço. Então, veja bem.
Aqui nós estamos no momento em que esses homens vêm e acusam os amigos de Daniel. Daniel não estava aqui por algum motivo. Quando nós vimos, né, que foi que Daniel interpretou, fez tudo certo, Daniel foi realmente diferenciado. No versículo, por exemplo, 48, lá do capítulo 2, diz assim: Então, o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também fez chefe supremo de todos os sábios de Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abdenego sobre os negócios da província de Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Então, Daniel tinha atividades, atribuições diferenciadas deles, e possivelmente nessa ocasião ele não estava presente. Ou aqueles homens não tiveram coragem de acusar Daniel, tendo em vista aquilo que ele havia interpretado para Nabucodonosor e se engrandecido e sido colocado realmente como chefe supremo de todos e governador. Então, é possível que eles tenham ficado intimidados e apresentaram só acusação contra esses três. Então, eles falam no versículo 10: Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, harpa, cítara e saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, como eu disse, eu vejo que eles foram focados nesses três amigos de Daniel. É possível, como disse, que outros judeus não tenham se curvado, mas o que interessava era matar esses três, tirar eles realmente da posição que eles estavam no governo. Bem, então fala aos homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província, entendeu? Eles até citaram quem era e o que eles faziam, não é? Sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti e teus deuses. Olha só, não fizeram caso de ti. Eles simplesmente, então, olha, não vou atender o rei coisa nenhuma. Não vou fazer o que ele está mandando. Ou seja, eu sou rebelde, não é? Foi isso que eles passaram. E mais, além de não fazerem caso de ti, ó rei, e também não faz caso dos seus deuses, eles não servem nem adoram nenhuma imagem que o Senhor queira levantar, e essa de ouro também. Então, eles simplesmente foram lá e falaram, porque o alvo deles era tirar esses três da posição que eles tinham nos negócios do rei. Então, Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego e trouxe, olha só, vocês acreditam que hoje, eu sei disso, porque já vi isso, já vi testemunhos. Tem um missionário, talvez vocês tenham tido a oportunidade. Ô, João Batista, tudo bem? João B.S.T. Lima. Vocês não sei se vocês já viram. Tem um irmão, pastor, ele é da Índia. E ele era um cara que pregava sempre em todo tipo assim de... morreu alguém, o pessoal estava lá, a família, os amigos ali com o defunto, ele vinha e pregava. E isso começou a incomodar, a ponto dele ser proibido. E aí foi havendo uma série de intervenções até que resolveram prender ele. Prendeu, ele começou a pregar na cadeia. Aí, não, só isso não, vamos matar. Aí criaram, porque eles não tinham, criaram uma cadeira elétrica. Na praça fizeram todo um trabalho de eletricista para que
ele fosse eletrocutado, convocar o povo, porque queria que ele fosse um exemplo, né? Ou seja, vai morrer e o pessoal não vai querer mais ouvir nenhum missionário, nenhum pastor, né? Só que na hora de eles matarem esse pastor, deu um curto, queimou tudo, apagou e ele não foi eletrocutado. Aí levaram ele de novo para a cadeia. Olha, amanhã vamos fazer a mesma coisa. Fizeram, consertaram, tudo certinho. Na hora de fazer, de novo, deu um curto, não deu para matar. E prenderam ele, aí puseram ele para fora. Mandaram fora do país. Você acha que ele ficou lá fora? Não, voltou. E aí os amigos chegaram para ele, mas você está aqui de novo, né? E o que você pretende fazer? Ah, estou sabendo que tem uma pessoa morreu em tal lugar e vou lá. Vou pregar naquele funeral. Isso é hoje, e eu sei de vários casos, né? Oi, Linilda, tudo bem, querida? Eu sei de vários casos. Então, olha agora. Nabucodonosor vai tentar negociar com os três. Então, Nabucodonosor, irado, furioso, né, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor, ele disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Muito bem. Agora, pois, estáis dispostos, quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e da gaita de folhos, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz? Porém, se não adorares, sereis no mesmo instante, olha só, se não adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. Uau, que proposta, hein? Que proposta. Um cristão que não tem intimidade com Jesus, que não está cheio do Espírito, não sei se ele iria resistir e se dobrar. E quem é o Deus ainda provoca. Agora Nabucodonosor acabou de pisar mesmo, né? E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é teu Deus? Poxa, ele tinha exaltado Daniel. Ele tinha exaltado Daniel. Ele tinha colocado Daniel no pedestal. Colocou ele até na posição de governador. Ele falou a respeito. O vosso Deus, lá no versículo 47, capítulo 2, o vosso Deus é Deus dos deuses. Olha só, ele não está crendo que o nosso Deus era o único Deus. Não, é o Deus dos deuses. Ô Elias, abraço a tua amada esposa. Bem? Marisa deve estar por aí, né? Então, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Agora vem a resposta. Resposta de quem realmente tem convicção que Jesus realmente é a melhor resposta. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, ou seja, se você vai ou não nos lançar dentro da fornalha, quanto a isto, não necessitamos responder, ou seja, você perguntou quem poderá livrar das minhas mãos? Não precisamos responder. Nós não vamos perder esse tempo, ok? Não vamos, porque ele falou, ele acabou de fazer uma afirmação: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E os três falam: ó Nabucodonosor, quanto a isso, ou seja, quem é esse Deus? Isso não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Então, além dele não responder, eles não responderam, não deram nem o trabalho de responder quem é o nosso Deus, ele falou: se o nosso Deus, se ele quer nos livrar, nos livra.
não é? Se não, ou seja, se nós morrermos, tudo bem. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Ou seja, nós não vamos fazer isso. Então, a gente fica realmente admirado com a posição desses três que enfrentaram Nabucodonosor, o homem mais poderoso daquela época, e eles realmente falaram: não, se o meu Deus quiser nos livrar, amém. Se não, não vamos adorar coisa nenhuma, não é? E qual foi a atitude? O Elias escreveu: olá, pastor Raul Senhor, que Deus bendiga. Deus te bendiga, Elias. Espero que o Uruguai esteja bem, né? Então, Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado, o aspecto do seu rosto, imagina a raiva dele, né? Contra Sadraque, Mesaque e Abdenego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava, ou seja, vai ficar mais quente. Vocês vão simplesmente torrar, sumir, não é? Ordenou os homens mais poderosos, coitadinho, ele não sabia que ia perder todos esses homens, né? Todos eles. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, esses homens foram atados com seus mantos, ou seja, os três, suas túnicas, chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ou seja, ele pegou os melhores do exército para amarrar e jogar os três, e simplesmente esses homens morreram. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro da fornalha sobre a maneira acesa. Outro, Marisa, um abraço para vocês. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Nabucodonosor continuava com a mentalidade de deuses. Não pensa você que aquela experiência que ele teve com Daniel foi suficiente para ele mudar. Vocês vão ver no capítulo 4. Então, se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abdenego, servos do Deus Altíssimo. Uau! Olha, servos do Deus Altíssimo. Mas fica tranquilo, ele ainda não se converteu não, tá? Ele só sabe que esse Deus é poderoso. Saí e vinde. Então, Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Queridos, que experiência maravilhosa, não é? Que experiência. E eu sei de muitos no mundo missionário que tiveram experiências maravilhosas, não é? Como eu tive as minhas, não é? Então, quando você está realmente cheio do Senhor, você tem intimidade com Deus,
as coisas começam a acontecer. Se você conhece a palavra de Deus, você vai ter experiência com Deus da palavra. Falou Nabucodonosor no versículo 28 e disse, olha só o que ele vai falar, mas volto a insistir. Tudo que ele está falando não é alguém que entendeu completamente, não. Ele está exaltando como ele exaltaria um outro Deus. Então ele está tentando sempre somar um Deus único e verdadeiro aos outros deuses, só que dizendo, esse é maior que todos. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos para confiarem nele. Pois, olha só, isso, Eduardo, bem, meu querido, isso aqui eu fico assim, todas as experiências que nós temos com Deus nos faz ficar mais confiantes no Senhor. Mas, como eu sempre falo, as experiências passam, ficam para trás. Nós lembramos, foram momentos maravilhosos. Eu já fui assaltado umas 7 vezes. Em todas elas o Senhor me livrou de forma sobrenatural. E eu sei perfeitamente que isso que aconteceu com os 3 é real, é verdadeiro. Porque eu já passei por situações que eu vou contar, de vez em quando eu conto algumas, não dá para pensar. Não, é algo assim fantástico. E é só Deus mesmo, né? Então, essa experiência passou para Nabucodonosor, que esses 3 realmente confiaram em Deus, confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servir e adorar qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Então, que testemunho, hein? Que testemunho. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, sejam despedaçados, e as suas casas sejam feitas em montouro, porque não há outro Deus que não possa livrar. Olha só, ele está fazendo uma afirmação, vou ler de novo. Olha só. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego sejam despedaçados, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Isso não significa que Nabucodonosor está dizendo não há outros deuses. Ele está dizendo que não há, dos que ele conhecia, um desses deuses capaz de fazer o que o nosso Deus faz. E aí tudo bem, ele vai progredindo. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego na província de Babilônia. Ou seja, aqueles que acusaram, eu não sei o que aconteceu com eles. Não sei se houve alguma represália. Pelo menos na palavra não fala, né? Bom, então Nabucodonosor então havia dito que não havia nenhum outro Deus que livrasse. Mas não significa que ele estava realmente dizendo, não, esse é o único Deus, tá? Eu vou ler novamente o início do capítulo 4, para que vocês tenham curiosidade e leiam. Olha só, porque vai acontecer alguma coisa interessante. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Então ele vai falar alguma coisa. Paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. Bem, eu paro aqui. O que eu quero colocar é que o testemunho de Nabucodonosor, ele quer passar para outras pessoas, porque vai acontecer no capítulo 4 algo interessantíssimo. Então, Nabucodonosor quer que as pessoas saibam disso, ok? Muito bem, nós terminamos aqui.
Espero que esse capítulo 3 tenha sido um capítulo bem desafiador para você, como é para mim. E hoje, queridos, nós temos ouvido muitas vezes irmãos sendo acusados, né? Estão interpretando muitas vezes errado, pastores que estão pregando a palavra e pregando algum tipo de pecado que realmente é pecado, e estão sendo acusados, e até com ameaça de ser preso. Mas quando você olha o discurso, a ministração, a pregação, você vai perceber que aquilo que ele falou não é aquilo que as pessoas estão escrevendo. E eu sei que vocês sabem de quem eu estou falando. Então, estejam orando por ele. Você pode até nem concordar com algumas coisas, não é? Mas temos que orar para que realmente Deus esteja agindo poderosamente e guardando os seus servos, para que a gente possa continuar pregando com ousadia. Amém? Se você tem alguma observação ou algum pedido de oração, faça isso agora. José Viana, Eduardo, tudo bem, meu querido? O nosso irmão José Viana, ele é pastor, missionário, está no Peru, fazendo um trabalho maravilhoso, e ele precisa de missionários lá. Se você tem chamada missionária, entre em contato com ele, tá? É só pedir para mim que eu passo o telefone. E ele também precisa de intercessores e de investidores, tá bem? Se você for tocado ou tocada e gostaria de investir na vida do Eduardo, fala comigo, manda para o meu WhatsApp e eu vou estar encaminhando para ele, tá bom? Que Deus abençoe, nós vamos encerrar. Senhor Deus Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa passagem tão poderosa, tão rica, tão desafiadora, porque nos confronta, porque diante de perigos, diante de dificuldades, será que nós realmente não nos dobraríamos diante das estátuas, diante dessas pessoas que muitas vezes são líderes, mandam, são empresários, muitas vezes estamos trabalhando e recebemos alguma ordem contrária à palavra, será que nós teríamos coragem de dizer não vou falar, não vou mentir, não vou... Eu sei, Senhor, que o Senhor realmente tem nos preparado e a situação do mundo está piorando, as perseguições estão aumentando e sabemos, ó Pai, que o arrebatamento está próximo e nós estamos aguardando o toque da trombeta. Então, meu Pai, visita os teus servos e prepara-os para a saída, porque eu te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Vou fazer mais uma vez a mesma pergunta que eu tenho feito no final dessas mensagens. Querido, querida, se a trombeta do arrebatamento tocasse hoje, você subiria? Você encontraria com o Senhor Jesus? Pensa nisso. Que Deus abençoe. Até quarta-feira que vem nós vamos estar com um tema interessante. Eu falei do último, né? Resistir ao diabo e fugirá de vós, está lá já no nosso canal. Entra lá e se você realmente for abençoado, compartilhe, tá bem? Que Deus abençoe vocês.